Hoje, né? As 2 semanas passadas estava mais frio. Então o tema dessa pregação é o preço do agir de Deus na vida do homem. Nossa Senhora, vamos silenciar aí. Pega comigo Gênesis, capítulo 12. Com certeza todo mundo está com a Bíblia. Gênesis 12. Amém ou misericórdia? Amém. Todo mundo achou? Que bênção, hein? Gênesis 12 é fácil também, né? Gênesis 12 fica fácil. Pessoal, aqui começa o relato da vida de Abraão. Então, se você for pegar o Gênesis 12, vai falar ali. Eu não vou ler inteiro, nem dá tempo para isso, porque o meu interesse é pegar o Gênesis 13. Mas vai começar a relatar e fala que a de Abraão, o primeiro relato dele vai falar que ele tinha 75 anos. E não fala como que era a vida dele antes. E Deus vem dar uma palavra para ele sair da terra dele, deixar a casa dele, os parentes dele, e ir para outro lugar. Nesse caminho, ele leva o sobrinho dele, que é Ló. E diz que eles tinham muitos bens. Ovelhas, carneiros, ouro, prata. Ele era um homem bem sucedido. Mas o que fez com que Abraão tivesse que sair da sua terra? Porque Deus aparece para ele e dá uma palavra de ordem. É isso que nós vamos ver aqui. Deus dá essa palavra de ordem, mas não tem o que acontece antes. E aí eu fui dar uma estudada. Graças a Deus a gente tem uns livros bons aí na biblioteca da comunidade. E tem traduzido, tem pouco material sobre o Antigo Testamento. Tem muito sobre o Novo, mas sobre o Antigo Testamento tem pouco. E o que nós temos aqui chama História Santa. Quem quiser saber mais, é um livro muito bom que vai explicando alguns acontecimentos do Antigo Testamento, o que os santos da igreja falavam. Então eles são comum acordo falar que no tempo de Abraão, o pai dele não tinha Deus como único Deus. Só que Adão, que vendo a idolatria daquele povo lá, que adorava o Deus Sol, o Deus Lua, e o pai dele tinha 12 deuses, 12 estátuas para adorar um deus de cada mês do ano. E ele não concordava com aquilo. E um dia ele chega e destrói todos aqueles deuses, e o pai dele se revolta, o pai dele chama Taré. E ele fala, questiona o pai dele, porque se eles são Deus, por que eles não se defenderam do meu ataque? E aí, onde eu quero chegar com isso? Que aquele povo que não tinha Deus como centro, começou a perseguir Abraão. A ponto de Deus dar uma palavra para ele se retirar daquela terra. Ele se retira com seu sobrinho Ló. E aí vamos para Gênesis 13. Não é que vou pegar o 12? Vamos para o 13. Abraão voltou do Egito para Neguebe com sua mulher e tudo que lhe pertencia. Ló o acompanhava. Abraão era muito rico em rebanhos, prata e ouro. Ele foi de acampamento em acampamento, de Neguebe até Betel, ao lugar onde já uma vez armara sua tenda. Entre Betel e Ai, no lugar onde se encontrava o altar que havia edificado antes, ali invocou o nome do Senhor. Cada cidade que Abraão ia, ele edificava um altar. Por isso que quando eram desbravados cidades, aqui por exemplo Cornélio Procópio, primeiro faziam uma igreja, e depois se desenvolvia a cidade. Por quê? Isso daqui vem de Abraão. Quando ele ia numa terra, ele toca. E se você for continuar a história dele, você vai ver que Abraão ele era como um peregrino, ele não ficava em lugar nenhum. Ele ia para um lugar, acalmava ali, ele ia para outro lugar. Por quê? Porque ele tinha muito funcionário, muito servo, e o povo dele ele era um homem temente a Deus. Mas aonde ele ia, geralmente era um povo pagão. Então, para não se contaminar, e para os funcionários, para os filhos, para as crianças, não dele, mas dos funcionários, não se contaminar, ele mudava de cidade em cidade. Versículo 5. Ló, que acompanhava Abraão, possuía também ovelhas, bois e tendas, e a região não lhes bastava para ir se estabelecerem juntos. Por isso houve uma contenda entre os pastores dos rebanhos de Abrão. Deus nem tinha mudado o nome dele aqui para Abraão ainda. Abrão. E os dos rebanhos de Ló,
começou a ter uma treta entre os funcionários aqui, entre os servos, de um com o outro. Os cananeus e os ferezeus habitavam então naquela terra. Abraão disse a Ló: rogo-te que não haja discórdia entre mim, nem entre nossos pastores, pois somos irmãos. Eis aí toda a terra diante de ti. Separemo-nos. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Vamos dar uma pausa aqui. Tudo que Ló tinha, essa prosperidade que Ló teve também, muito foi por influência de Abraão. Agora se coloca no lugar de Abraão aqui, porque você está com teu sobrinho. Muito do que ele tinha ali foi por causa dele, que Abraão abençoava muito Ló. Começa a ter uma treta entre os não era nem entre os dois, entre os parentes, mas era entre os funcionários. O certo não seria essa atitude vir de Ló e falar assim, opa, vamos conversar aqui, escolhe um lugar aí. Não tem essa atitude de Ló, que era mais novo. Se a gente pegar o Gênesis 12, ali, no versículo, estava com outra Bíblia, eu preparei a pregação, mas eu peguei essa agora, que fala que eles não eram, só quero mostrar um detalhe aqui. Gênesis 12, versículo 4. Deixa eu ver se essa tradução está igual a da Vulgata aqui. Partiu, pois, Abraão... Deixa eu ler na Ave Maria. Abraão partiu como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã. Tomou Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão. O que Abraão é dele, então? Se Ló é filho do irmão dele? Sobrinho. Agora você viu que lá no Gênesis 13, versículo 8, chama eles de irmãos? Vocês repararam esse detalhe? Por que eu quero pegar isso daqui? Porque tem uma passagem no Novo Testamento que fala dos irmãos de Jesus. Lembra disso? Que daí os protestantes falam que Nossa Senhora teve mais filho. Por quê? Porque irmãos aqui, como ele usa aqui, se no Gênesis 12 está falando que Ló era filho de seu irmão, e era sobrinho aqui, usa outra linguagem, é porque esse termo irmãos era para parentes. Então, em determinados momentos da Bíblia, nós vamos ver irmãos, mas não é irmão de sangue. É sobrinho, é outro tipo de parentela. Beleza. Voltamos aqui pro Gênesis 13. Por que Abraão tem essa atitude de misericórdia? Primeiro, de ir lá e se reconciliar. Primeiro, porque ele era manso. Segundo, porque ele era temente a Deus. Terceiro, que ele era humilde. Quarto, que ele não queria... Olha a confiança dele em Deus. Ele dá a oportunidade do sobrinho dele escolher a terra. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Parece uma coisa boba isso daqui, gente. Mas eu quero chegar numa questão da decisão. Quando Deus nos coloca à frente de tomar a decisão. Porque às vezes a gente fica perdido. O que fazer? Abraão era um homem temente a Deus. Deus não pede para ele escolher uma cidade. Deus dá liberdade para ele. Na verdade, eu nem tenho um relato aqui como que vem isso. Abraão percebe que está tendo treta ali e ele fala, eu preciso tomar uma atitude. Por quê? Porque nós somos família e nós não podemos estar brigados. Nós temos um laço de sangue, eu estou percebendo que as coisas estão feias, então eu como homem temente a Deus, mais experiente, eu vou fazer aquilo que ele não está querendo fazer. Porque o certo seria Ló. Primeiro porque ele era mais novo. Segundo porque Abraão era uma autoridade. Terceiro em questão de gratidão. Só que não veio isso dele. Às vezes a gente espera a gratidão das pessoas que a gente ajuda, que a gente gera espiritualmente, ou gera, sei lá, e às vezes não vem. E o que Deus espera de nós? Porque o tema dessa pregação é o seguinte: o preço do agir de Deus na vida do homem. Você quer que Deus age na tua vida, sim ou não? Sim. Só que tem um preço. Abraão já tinha intimidade com Deus. Cara, Deus já abençoava ele. Desde lá de trás. Vai dizer a tradição da igreja que ele tem que sair, que os caras chegam a ponto de meter fogo nele, de querer queimar ele vivo. Existe uma tradição que fala isso. E Abraão, eles jogam ele na fornalha e ele não sai morto. E ele fica ali como que muito respeitado naquela região. Aí Deus vem e dá uma palavra para ele se retirar. Abraão tinha calibre espiritual, mas ele é obediente a Deus. A obediência custa. Só que com a obediência, Deus começou a honrar mais esse homem.
Abraão tinha 75 anos já que quando ele sai, ele não tinha filho ainda. E Deus vai pedindo cada vez mais dele. Agora é pedido algo em relação ao laço de sangue. Olha para a tua família e perceba quem você espera gratidão e não venha. Porque para o agir de Deus começar a acontecer nas nossas vidas, muitas vezes vai precisar da nossa ação, da nossa humilhação. Abraão vai lá, faz isso e dá oportunidade para ele. Olha a consequência da atitude de Abraão. Versículo 9. Eis aí toda a terra diante de ti. Vamos pegar do 8 ali, para entender o contexto, para você não ficar perdido. Abraão disse a Ló: rogo-te que não haja discórdia entre mim e ti, nem entre nossos pastores, pois somos irmãos. Eis aí toda a terra diante de ti. Separemo-nos. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Ló, levantando os olhos, cresceu o olho já. Viu que toda a planície do Jordão era regada de água. O Senhor ainda não tinha destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, ao lado de Tsoar. Ló escolheu toda a planície do Jordão e foi para o Oriente. Foi assim que se separaram um do outro. Abraão fixou na terra de Canaã, e Ló nas cidades da planície, onde levantou-se suas tendas até Sodoma. Ora, os habitantes de Sodoma eram perversos e grandes pecadores diante do Senhor. Abraão tomou uma atitude. Amém? Quero mostrar outra passagem na Bíblia para vocês. Deuteronômio no 30, versículo 19. Você está em Gênesis, vira aí mais um pouco. Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. 30, versículo 19. Vamos pegar do versículo 15. Olha que hoje ponho diante de ti a vida com o bem e a morte com o mal. Mando-te hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes em seus caminhos, observe seus mandamentos, suas leis e seus preceitos, para que vivas e te multipliques e que o Senhor teu Deus te abençoe na terra em que vais entrar e para possuí-la. Se porém o teu coração se afastar, se não obedeceres, e se te deixares seduzir para te prostrares diante de outros deuses e adorá-los, eu te declaro neste dia, perecereis seguramente e não prolongareis os vossos dias na terra, em que ides entrar para possuí-la, ao passar do Jordão. Versículo 19, presta atenção. Tomo hoje por testemunha o céu e a terra contra vós. Ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas com tua posteridade, amando o Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e permanecendo unido a Ele, porque é esta a tua vida e a longevidade dos teus dias na terra que o Senhor jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó, teus pais. Essa porta ela está diante de nós dia após dia, a porta da bênção e a porta da maldição. É nós que escolhemos, olha isso, Deus coloca diante de mim, de você, a porta da bênção e a porta da maldição, a porta da vida e a porta da morte. Como que eu escolho a porta da bênção? Sendo obediente a Ele. Abraão já tinha escolhido essa porta. Nós já escolhemos essa porta. Se você está aqui, você já escolheu essa porta, irmão. Você já está no caminho. Amém? Amém. Só que existem desafios para permanecer nela. Jeremias 21, 8. Mais para frente um pouquinho. Jeremias 21, versículo 8. Dirás então ao povo, oráculo do Senhor, eis que vos coloco na encruzilhada dos caminhos da vida e da morte. Aquele que ficar na cidade perecerá uma palavra, né?
pela espada, pela fome ou pela peste. Aquele que sair para entregar-se aos caldeus que vos sitiam viverá, e a vida a salvo será seu espólio. Fixei meus olhares sobre essa cidade para a sua desgraça e não para o bem. Oráculo do Senhor. Cairá ela nas mãos do rei da Babilônia, e este a entregará às chamas. Por que eu estou pegando essas passagens? Porque tem coisas que Deus fala que a gente não entende. Tem palavra, essa atitude de Abraão foi uma atitude dele que a gente não entende. O cara, ele poder dar licença para o cara escolher. A Bíblia fala muitas vezes sobre porta. Eis que estou à porta e bato. Permanecei na porta, entrai pela porta. Jesus chega a falar assim, ó, eu sou a porta. Quando ele vai falar das ovelhas, João capítulo 10, versículo 7, ele fala assim, ó, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, tanto entrará como sairá e encontrará pasto aquele que me buscar. Apocalipse 3 o quê? 8. A porta que Deus abre, ninguém, e a porta que Deus fecha. Você acredita nisso? Que a porta que Deus abre, ninguém fecha? E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Quando Abraão tem essa atitude, meus irmãos, queria que vocês prestassem atenção muito nisso, porque às vezes acontece isso com a gente. Nós já estamos no caminho e acontece coisas que a gente não tem opção de escolher. Por exemplo, opção de escolher assim, que a gente é violentado a uma atitude. E nessas duas opções que nós temos, Deus vai estar com a gente. Por exemplo, uma esposa que o seu matrimônio já está destruído, né? Já está destruído, e ela tem a opção de permanecer, já está destruído, não é porque ela não quer, mas ela tem duas opções, permanecer ali, de repente em casa, rezando, intercedendo, ou sair. Essas duas atitudes, se ela permanecer em Deus, Deus vai estar com ela. Ela sai de casa e ela não encontra outro homem. Entende o que eu estou falando? A pessoa ela está numa encruzilhada. Por exemplo, um pai de família. Nosso caso aqui, cai um processo aí, sei lá, de escola, de coisa que a gente... Se eu sair daqui, ou se eu ficar, Deus vai estar comigo. Romanos 12:2 chega a falar assim, ó. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir o que agrada a Deus. Ele fala assim, ou não, o que é bom, o que lhe agrada e o que lhe é perfeito. Então você pode estar num lugar e ter situações difíceis para escolher. Por exemplo, o ministério. Eu conversava com um rapaz essa semana, ele falava isso, ele está doente da mente. Uma liderança na cidade, não é daqui de Cornélio, problema na mente, faz pastoral, né, trabalho com o pobre, e o dia a dia fazer a pastoral ainda dá crise nele, de pânico. Ele fala, cara, eu não sei o que eu faço. E eu falava para ele, pegava essa palavra aqui, ó, de Abraão. Que Abraão, o que ele escolhesse, o lado que ele fosse, Deus já estava com ele. Por isso que ele deixa Ló escolher. Tem momentos da nossa vida que a gente vai ter tanta segurança com Deus. Isso é para quem já está na porta, quem já está no caminho que para onde você for, irmão, Deus vai estar com você. Agora o problema e a análise é essa. Opa, se eu escolher essa porta, eu vou ter força para estar com Deus? Porque tem aquilo que agrada a Deus, tem aquilo que é bom e tem aquilo que é perfeito. Então eu já estou no caminho. Então o que é perfeito vai vir uma recompensa diferente. E a gente vê na vida de Abraão o que foi acontecendo na vida dele. Tem momento que a gente não tem sentido para caminhar. Cara, tem momento que a gente não tem sentido nem para pregar. Tem momento que a gente não tem nem bala para pregar. Que às vezes você vai falar de família e tua família está destruída. Você vai na fé. Tem momento que você tem que atender pessoa que está com depressão e é você que está com depressão. E aí você age na fé. Quando Deus vai confiando esses momentos para algumas pessoas. E São Francisco de Sales tem uma frase impressionante. Ele fala assim, ó, todo amor que não nasce do Calvário é um amor fraco. O que é o Calvário? É caminhar sem entender. Nossa Senhora e São José passaram isso. Quando os dois estão à procura de Jesus, que Jesus se perde do tempo, eles fazem uma pergunta para Jesus quando eles encontram Jesus. Nossa Senhora fala, ela toma a palavra, não sabia que eu e teu pai estávamos à tua procura?
Jesus não responde ela. Jesus faz uma outra pergunta para ela. Não sabia que eu devo me ocupar das coisas do meu Pai? O que os santos da igreja falam sobre isso? Que Jesus está colocando Nossa Senhora uma prova, e São José é uma prova agora, de amar a Deus sem entender. Meu irmão, amar a Deus sem entender é um mistério que só passa quem vive na fé. Entende isso? Uma pessoa sempre ela vai ter boas razões para sair do caminho de Deus, ou para sair de sei lá. Quando eu falo caminho de Deus, que eu quero dizer assim, um trabalho na igreja. Vamos dizer, quanto mais anos a pessoa tem num lugar, um vínculo, mais boas razões ela tem para sair, porque ela vai conhecendo a miséria, ela vai conhecendo a ingratidão das pessoas. Agora, o que Deus quer? E aqui que é o ponto. Porque a maioria vai ser, quando chegar isso daqui, quando for necessário caminhar sem entender, vai ficar. Esse que é o B.O. E aqui que... não é a noite traiçoeira da alma que os santos passaram, isso que eu quero dizer. O que é a noite traiçoeira da alma? Quando Deus quer levar um santo de uma morada para outra, ele tira a presença dele. A pessoa não sente mais Deus. A Madre Teresa chega a dizer que faz 40 anos que ela não sente Deus. Mas o que mantinha essa mulher dar comida, rezar? E quando as pessoas chegavam para ela, as irmãs chegavam para ela que não estava dando conta do trabalho, falaram, irmã, nós temos que diminuir um pouco a nossa adoração para trabalhar mais. O que Madre Teresa fala? Ela aumenta 1 hora da adoração dela, porque ela fala, opa, se está faltando tempo, alguma coisa está errada, então nós vamos rezar mais, porque é o dono do tempo. Vocês já perceberam o seguinte, quando vocês estão trabalhando e o serviço não rende? Não, o negócio era para ser um negócio rápido e está travado, não é? Cara, ele é o dono do tempo. Dom Bosco, você lembra disso, Zé, o negócio do Dom Bosco? Vocês que ele fará lá, quando ele ia dormir, ele pedia... Para Nossa Senhora consertar os erros que os jovens que ele tinha deixado no meio do serviço. Que tinha uma galera, um monte de jovem trabalhando com jornal, com gráfico, um monte de coisa. Então ele ia dormir. Mãe, aquilo que nós fizemos de errado nesse dia, a senhora conserta aí para nós. Por que os meninos quando vinham trabalhar aqui, ajudar nós, de Sapopema, de Curiúva, na construção, né? Alguns viram o jeito que era a chácara antes, a casa, o jeito que era. Depois na conversa eles falam, cara, a gente vem pra cá, o serviço rende. Cara, a gente faz coisa aqui que na nossa casa a gente não consegue fazer. Por quê? Porque era Deus que estava trazendo. Né? Tinha pouco tempo para fazer muita coisa. Né? A coisa acontecia. O homem espiritual, a mulher espiritual, ele não vive nessa realidade. Tem coisas que nós não vamos entender que Deus vai proporcionar. É o caso do nosso irmão Glória, que foi o nosso testemunho aqui. Vivo, né, que nós tocamos. Tem coisas, né, que a gente não vai entender, cara. Olha que loucura isso. Por que Abraão ali, ele não quebra? Se fosse eu, tinha quebrado o pau com Ló, sem dúvida. Mas, meu irmão, vocês estão teretando aí. Primeiro, Ló tinha que chegar nos funcionários ali e falar, meu, cara, tudo que vocês estão aqui porque ele, então abaixa a bola aí. Respeita ele. O que ele faz? Ele abaixa a cabeça dele, chega pro sobrinho dele e fala, filho, escolhe aí. O que acontece? O sobrinho dele escolhe o melhor lugar, só que cai num lugar perverso. E Deus liberta ainda Ló de Sodoma e Gomorra em respeito a Abraão. E aí diz que a mulher de Ló virou uma estátua do quê? Olha. Se você, não é minha pregação, mas olha que coisa louca. Se você ler a história de Sodoma e Gomorra, quando os 3 anjos entram lá na casa de Ló, Ló começa a enrolar para ir embora. A ponto do anjo ter que pegar na mão dele e tirar ele. Por quê? Porque ele estava pegado naquela situação. Ele não compactuava com a promiscuidade daquele povo, mas ele gostava de ver as coisas erradas acontecendo. Sabe aquele negócio, eu tô na igreja, mas rapaz, o carnavalzão queria estar lá. Eu olho aquela cerveja, eu não tomo mais faz 10 anos, mas que, rapaz... A gente está aqui, mas fica admirando o que está acontecendo lá. A gente não desfruta das promessas que tem aqui. É aquele negócio, quem está em cima do muro apanha dos 2 lados. E aí muitas coisas não acontecem por causa disso. Nesse momento, meu irmão, eu queria pegar uma palavra para confirmar isso que eu estou falando, que não é coisa da minha cabeça. Gênesis 28. Gênesis 28.
Gênesis 28, versículo 15. Olha aqui que Deus vai falar para Jacó. Estou contigo para te guardar aonde quer que você for, eu vou estar contigo. Isso que ele está falando, filho, que você decidir, eu estou com você. Olha a moral, olha o calibre. Estou contigo para te guardar onde quer que fores, e te reconduzirei a esta terra, e não te abandonarei sem ter cumprido o que te prometi. Chegar nesse nível aqui de Deus, falar, rapaz, eu estou com você, o que você tomar, só que tem coisa, tem atitudes, tem decisões que nós vamos tomar que a gente vai sofrer mais. Que a gente vai sofrer mais. E aí, é para essa hora que a gente tem que rezar. Eu até pedi uma música para o Zé, que é uma música da Toca de Assis, antiga, que fala, dá-me tua graça, para que eu possa prosseguir. Mas o que mexe comigo nessa música é a condução da oração que o padre Roberto faz da Toca, o fundador da Toca, e ele fala assim, sempre me chamou a atenção a condução da oração dele, ele fala, no momento ele fala assim, Jesus, que eu rezo agora para quando eu perder a inteligência, para quando eu perder a razão, para quando eu precisar caminhar sem entender. Agora que eu estou aqui de pé, eu rezo para aquilo que um dia vai vir. E sem saber, né, veio uma perseguição para esse padre, hein, cara? A ponto dele ser expulso da própria fundação dele. Então, hoje, se a gente tem força para rezar, meu irmão, não deixa para amanhã. Porque a hora que Deus permitir para mim e para você caminhar sem entender, talvez você já está vivendo isso. Rezar, vir para o cenáculo e voltar para casa, as coisas não mudar, ir para a missa e, em vez de melhorar, piorar. Só que essa palavra aqui que nós lemos agora tem que estar guardada no teu coração, muito mais do que na tua Bíblia, muito mais do que, opa, Deus está comigo. Tem um final, ele fala um negócio, né? Como te prometi. Cadê Gênesis? Não te abandonarei sem ter cumprido. O que Deus já te prometeu, cara? Deus já me prometeu algumas coisas. Às vezes a gente esquece do que Deus nos prometeu. Porque se a pessoa ela não tem coragem de chamar Deus para uma conversa, se você ler a vida de Abraão, você vai ver que Deus visitou ele 4 vezes. Deus chegou para ele e falou com ele. Na 4ª vez, Abraão falou alguma coisa com Deus. Então, 3 vezes ele silenciou e só ouviu o que Deus tinha para falar. Na 4ª, e quando ele falou, foi para interceder pelo povo. O que os santos da igreja falam isso? Porque às vezes a gente tem que silenciar muito e falar pouco com Deus. Mas existem promessas que Deus... Cara, tem muita coisa no meu coração que eu luto até hoje, e vou lutar, e não posso abrir mão. O que pode impedir a fidelidade de Deus de acontecer na minha vida? Eu desisti. Só isso. Porque enquanto... Deus foi fiel com Santa Mônica, sim ou não? Deus foi fiel com Santa Mônica. Quando eu olho para o santuário São Miguel Arcanjo aqui, né, a gente encontra com o padre aí, falo, rapaz, porque a gente tem o mesmo tempo de vida. O santuário tem o mesmo tempo de vida da comunidade. Falo, cara, mas aquilo que Deus fez lá, Deus pode fazer aqui, não pode? Assim, de providência, de matéria. Lógico que o que Deus tem para eles é diferente do que Deus tem para nós, não é inveja isso. Mas eu tenho isso no meu coração e nós temos visto isso. A cada dia aqui, né, Zé? Nós não tinha condição de levar um rapaz para se recuperar das drogas, porque os pneus do Uno não tinha condição, cara. Eu tava falando para ele, rapaz, primeiro que ele era um vereador que ia ajudar, eu falei, ó, se não resolver até terça, eu levo. O que aconteceu? No sábado, uma pessoa veio e trocou os 4 pneus do Uno. Cara, cada dia a gente vai tocando. O ano passado, quantas vezes a gente rezava pedindo para Deus, porque a gente olhava para cá, o acampamento acontecendo, e aí fazendo na casa da Sabrina, na cozinha desse tamanho. Mas a gente podia ter uma cozinha. Coisa que vocês estão tocando. É coisa que eu estou falando que vocês estão tocando. Não é coisa da... Vocês estão tocando, vocês viram aqui. Estão vendo as coisas acontecer, material que chega. É que eu não fico postando todas as coisas. Toda hora, amanhã eu vou sair, vou para Presidente Prudente, levar um outro rapaz. Mas cada hora você vê, rapaz, não tem... Hoje, uma mulher da onde que era que mandou mensagem lá, Mara?
Que cidade que era? Godoy Moreira? Que você mandou para mim a mensagem, que ia vir com um casal aqui. Não tem gente de Deus lá para rezar para um casal, como é que é trazer aqui? 300 quilômetros, eu acho que ela falava, né? Não, se falar que atende aí, eu não estou falando isso para me engrandecer, mas existe uma promessa. E só não toca na promessa quem abre mão dela. Não tenho, estou bem longe do calibre de Abraão, mas eu sou teimoso com Deus, cara. Eu sou teimoso com Deus. Fica de pé. Vamos receber Jesus aqui para que Ele nos dê essa graça, meus irmãos. Já agora, de quando for nos visitado a prova, o caminhar sem sentido, a gente não negue Cristo. Não abandone o barco. Por que você saiu? Por que você desistiu? Tantas coisas. E não pense que as coisas com Deus são fáceis. O caminho de Deus, ele é um caminho seguro, mas não são fáceis. Essas promessas, para se cumprir, às vezes a gente tem que se sangrar, mas elas se cumprem, porque aquele que é fiel para cumprir aquilo que prometeu, ele vai entrar aqui. Nós precisamos bater na porta do coração dele. Escuta essa canção e deixa o Espírito ir preparando a tua alma para receber Jesus sacramentado aqui. Nossa razão de viver, nosso sentido. Mostra-me os teus caminhos, Senhor, o que queres de mim. Dá-me o que me mandas o que queiras de mim. Quero entrar em tua casa, nos teus braços descansar, sentir os teus carinhos e repousar o meu olhar no teu olhar. Dá-me tua graça para que eu possa prosseguir, e a tua força, para que eu não possa desistir, pois sou teu e tu és meu, só tu és dono de mim. Dá-me tua graça para que eu possa prosseguir, e a tua força para que eu não possa desistir, pois sou teu e tu és meu, só tu és dono de mim. Canta isso, dá-me tua graça. Dá-me tua graça para que eu possa prosseguir, a tua força para que eu não possa desistir, pois sou teu
com a Virgem Maria, aqueles que foram até o fim, aqueles que pediram a graça de Deus para prosseguir decididamente, mesmo sem entender. Todo chamado ele exige renúncia. O chamado de Abraão exigiu renúncia, abandono, confiança em Deus. A história de Abraão é um relato totalmente de confiança em Deus. A todo momento, até às vezes que a mulher dele é colocada ali em prova, o matrimônio dele é colocado em prova, ele confia em Deus. Que Deus venha em auxílio com a sua misericórdia, protegendo o profeta. Graças e louvores sejam dados neste a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados neste a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados neste a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu Deus, eu creio. Agora, Espero.